Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 27, versículo 9. Provérbios capítulo 27, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. O óleo e o perfume alegram o coração. Amém? Assim como faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Pode deixar lá na tela. Olha que interessante, vamos fazer a análise do texto, né? Ou mais bonitamente falando, né? A linguagem do advogado e do teólogo. Vamos fazer uma exegese, que é o quê? Nós analisarmos o texto ali por si só. Então vamos ali. A gente está falando de Provérbios de Salomão. Então ali todo o capítulo 27, quando você chegar em casa você lê. Ele fala muitos ensinamentos ali, irmãos, é até interessante. Olha que coisa legal. Aquele que se acha o bambambam, né? Fazendo só aqui um parênteses. Você que está aí com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz lá no primeiro versículo, só para a gente dar uma descontraída. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Olha que interessante, né? Aquele se achão, né? Aquele cara que gosta de sair contando. A gente mesmo, como que é crente, a gente está vendo uma bênção chegar e você sai abrindo a boca, aí não dá certo, né? Aí você tem que voltar para cá. E aí, irmão, comprou o carro? Ah, não, né? Então a gente também tem que, está aqui nos provérbios aqui falando. Primeiro nós orarmos, ver que está dando tudo certo, fala para poucas pessoas, pede para alguém que você sabe que está ali te ajudando em oração. Poucas pessoas, no máximo uma pessoa, duas, e o teu marido e a tua esposa, né? Você sempre tem que compartilhar com ele, a menos que é uma surpresa, né, Carla? Você vai fazer uma surpresa para o marido, ele não pode saber. Mas a menos que qualquer plano você tem que compartilhar com seu marido ou com sua esposa. E ali compartilha e ali não sai falando para os outros. Então isso aqui é uma passagem muito interessante. Olha o que diz o versículo 2. Não elogie a si mesmo. Então está falando sobre orgulho, né? Sobre aquele que se acha. Não elogie a si mesmo. Se houver elogios, olha que interessante. Tem gente que já sai falando, eu sou o pastor, eu sou o pregador. Eu sou, tem gente que fala, eu tenho fé. Nunca diga isso, viu, irmão? Eu sou uma mulher de fé, não fala isso. Sabe por quê? Ninguém pode medir a sua fé. Quem pode medir a sua fé é só o Senhor. É a mesma coisa você falar, eu sou bonito. Você pode falar isso? Como que você sabe que você é bonito? Beleza, né? O que você acha que é bonito para um, para outro não é tão bonito. Então, beleza... tem que vir de alguém tem que falar, ó, realmente você é belo, você é bonito, né? Então, muito menos com elogio, não elogie a si mesmo. Se houver alguma coisa boa, algum elogio para se fazer, que esse elogio venha de outras pessoas. Então, nunca espera nunca fale, né? Mas também não fica esperando também. Tem gente que, ninguém me elogia, o pastor não me elogia, ninguém me elogia. Não, você tem que vir algo que não tem que ser forçado, né? Então, aí depois ele fala aqui também no versículo 5, olha que legal para quem gosta de criticar o serviço dos outros. Ó. A crítica franca, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Então está dizendo, é melhor uma crítica franca, de verdade, uma pessoa que não quer te destruir, ela está falando a verdade ali, do que um amor sem, né, um amor falso, sem franqueza seria falso, né? Então, fala bastante coisa aqui, depois você dá uma lida, quando você chegar em casa. Mas, o versículo que nós estamos lendo, o versículo 9, ele fala... Assim como os perfumes, então está falando aqui, primeiro tema ali, fazendo a exegese ali. Primeiro, Provérbios de Salomão fala sobre sabedoria de Salomão para nós. Eu gosto sempre de falar quando ele diz, né?
Eu andava com o meu pai, e o meu pai sempre me dizia, valorize a sabedoria, e ela vai te valorizar. E aí ele também, nessa caminhada de falar sobre sabedoria, falou aqui no capítulo 27 algumas coisas, e aqui a gente está aqui no versículo 9, que é algo de sabedoria, que nós vamos analisar o texto. Primeiro ele está dizendo, o óleo e o perfume. Então eu tenho o óleo e o perfume, alegram o coração. Né? Alegram o coração. E depois ele diz, assim faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Então está falando que o óleo e o perfume alegram o coração, e está falando de um conselho sincero vindo de um amigo. É isso que está dizendo o texto. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor, que precisamos ouvir, instruídos pela Tua palavra. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos a importância do óleo e sabemos a importância do perfume. É bem verdade que hoje o óleo, ele ficou meio em segundo plano em várias coisas, né? Quando você vai para o interior, você vê eles usando aquela gordura, né? Aquele óleo ou gordura do porco para conservar a carne, irmão. Sabia disso? É meio esquisito, mas é assim. Pessoa que não tem geladeira no interior, para conservar o alimento, eles pegam a carne de vaca ou carne de qualquer bicho e misturam dentro de um potão cheio de gordura. Quem conhece isso? A gordura de porco, e eles mergulham lá dentro. Pensa numa gordura gostosa, né? Aquilo ali, né? Uns médicos indicam, outros não. Mas no interior eles fazem isso. E aí mergulha lá dentro, né? Lógico que alguém chegou um dia nessa conclusão, ali não pega bactérias, porque ele está ungido ali com óleo, com aquela gordura ali, e você preserva a carne. Não sei dizer o quanto tempo, provavelmente não deve ser a vida toda, mas aí você tira aquela carne. E aí, né, João, as mulheres lá, elas nem lavam aquela gordura, né? Já pega e já joga em cima da frigideira, e aquele cheiro da gordura do porco junto com a carne de porco, me deu até no fogão de lenha ainda. É maravilhoso, até engoli aqui a saliva. É maravilhoso. E ela faz isso. E o óleo, hoje em dia, não tem muito isso, né? Nós temos geladeira, mas o óleo era muito utilizado para isso. O óleo também era utilizado no deserto para tomar banho. No deserto, como a escassez de água é grande, até hoje se usa, né? Aqui nós não temos deserto como lá no Saara. Mas lá, irmãos, a gente quando anda ali no deserto, a gente vê aquelas casas de babuínos, eu vi bastante lá. Lá dentro, quando você para conversar com eles, eu vi alguns, eu e a pastora, eles ficam lá dentro e eles não tomam banho com frequência, porque a água é muito escassa. Então eles pegam o azeite que é o óleo, e eles passam no corpo. E ali passam no seu corpo como se fosse uma higienização de bebê ali, né? Que passa com aquele lenço umedecido. E aí passa no corpo, passa lá em todos esses lugares aí que você deve estar pensando mesmo. E junto com a areia. Eles passam a areia junto com o azeite para, né? Eu imagino que alguns beduínos já têm algum, né? Inclusive você vê os beduínos lá, muitos deles têm até dinheiro. Você vê até uma caminhonetona lá em volta. Então os beduínos são tão pobres assim, né, irmãos? Como a gente via na antiguidade. Então são poucos que fazem isso, mas aqueles que são bem humildes e simples, eles usam dessa forma. Então o óleo ele é usado para preservar. O óleo ele é usado também para higiene, né, irmãos? Então, ele é feito isso. E o perfume, irmãos? O perfume também é bom. O perfume também é utilizado. Ali está dizendo, irmãos, e o perfume alegram o coração. Tem uma versão que ela disse assim, o óleo e o perfume alegram o coração. O óleo e o perfume alegram o coração. Aqui está dizendo alegram a vida. Tem uma versão que traduziu alegram o coração, essa, né? E tem um que diz alegram a vida. Então o perfume também alegra a vida. O óleo, além dele fazer, a Bíblia está dizendo, além dele cuidar da nossa higiene e também
cuidar para não estragar, ele também alegra a nossa vida. E o perfume também. Sabia que foi comprovado cientificamente que quando nós ficamos alegres, nós ativamos a serotonina, que é o hormônio da alegria, né? O hormônio da alegria, te dá alegria. E os cientistas descobriram que o perfume, o óleo não tem nada falando a respeito que ele traz alegria, né? Eu acho que traz um pouco de alegria, porque sentir fedor também, ficar deteriorando e o cheiro mal também é ruim, né? Mas o perfume, Thelma, o perfume, cientificamente falando, quando você sente o cheiro de um perfume gostoso, ele ativa, ele induz, né? Ele ativa ali, ele estimula, a palavra que eu anotei aqui melhor, quando você sente um cheiro de algo bom, você estimula. Essa é a palavra certa que a neurociência diz, né? Estimula a serotonina, que é o hormônio da alegria. Irmãos, não é maravilhoso isso? Aí você fala, mas por quê? Eu sinto lá um cheiro, fala um perfume gostoso aí, Rose, você que tem bastante lá. Aí, ó, qual foi? Essencial. Você ajude a nossa irmã ali, que ela, né, tem a lojinha dela de perfumes Natura Boticário. Essencial, um bom perfume, não é isso? E aí, qual um outro aí? Vai, a Carla, eu fui à casa dela, vi uns perfumes lá, hein? Esse? Fala um perfume lá. Qual aquele mais gostoso que eu vi lá, amor? Que eu falei que Chuanchu, né? Tem uns perfumes caros lá, né? O Carolina Herrera, né? Esses perfumes assim mais gostosos. Eu fui viajar, comprei um perfumão gostoso lá também. Paguei muito mais barato lá fora. E aí quando você exala o cheiro de algo bom, não ruim, então você fica também feliz. E olha só, a Bíblia falando, irmão, lá no Provérbios capítulo 27, versículo 9. Que a gente sente isso. Agora vamos fazer assim uma análise direitinho. Quando a gente sente um cheiro de algo, ele nos remete a uma época, a um momento, não é, irmãos? Alguém aqui vai dizer, eu lembro do cheiro da minha primeira namorada, não é isso? Eu me lembro do cheiro da minha esposa que está em casa. Eu lembro do cheiro, quem já passou ali na frente da Melissa, né, irmãos? Tem até um marketing que chama marketing olfativo, que é um marketing usado para sentir o cheiro. Então, quando você passa em frente àquela loja, a Melissa, você já viu que tem aquele cheirinho? Todas as lojas, né, irmãos? Aquelas lojas de bebê, você vai na Alô Bebê, eles colocam lá um aparelho. Eu gostaria de ter um disso aqui também, né, irmãos? E aí chama marketing olfativo. Então, depois você dá uma pesquisada se você gosta de... né, o Paulinho agora que está vendo algumas coisas de marketing ali, né? Para poder ele tentar... para atrair clientes. Por quê? A ciência já descobriu exatamente isso, que o bom cheiro, ele faz isso. E quem nunca sentiu, né, irmão? Parece, as mulheres quando passam ali na frente da Melissa, parece o Pica-Pau, né? O desenho dele indo atrás de comida, voando assim, ó. E aí quando você vê, você já está lá dentro comprando uma Melissa e tudo mais, porque se existe muito isso. E aí a gente lembra do passado. Perfumes gostosos ativam a nossa alegria. E é isso que Deus está falando conosco aqui, irmãos, hoje. Perfume. Irmãos, nós podemos ver ali o óleo e o perfume. Na vida do crente, você que tem a sua vida, o que é o óleo na vida do crente? Elabassure canta. É o crente que ora, é o crente que jejua, é o crente que para de reclamar e não entende, às vezes, às vezes a gente não entende algumas lutas que sobrevêm sobre nossas vidas, mas quando a gente fecha a boca, irmãos, você não pode ver, eu estou vendo aqui, irmãos, caindo óleo sobre a cabeça de crente aqui, sabe por quê? Porque quando nós somos provados por Deus, Deus derrama o óleo sobre nós, irmãos, e esse óleo não permite traça. Você fecha a tua boca e para de falar para que Deus abra o teu coração em relação a Deus, a bassúria.
O Senhor uma vez falou ao meu coração, irmãos, que quando a gente fecha a boca, para de reclamar e falar mal da vida dos outros, desce um óleo sobre a nossa cabeça. Nada impede, irmãos, o crente que ora estar digno, firme, fiel na presença do Senhor. E nós impactamos outras pessoas. Porque quando nós estamos lambuzados de óleo, tem pessoas que veem a nossa vida lambuzada, ela quer se lambuzar também. Então você que está sentado aí, e você não deu um glória a Deus ainda, talvez está faltando óleo sobre a tua cabeça. Mas quando você glorificar o nome do Senhor, falar glória a Jesus, você vai começar a sentir o óleo caindo na tua cabeça. E não só isso, pessoas que estão do teu lado vão sentir a presença de Deus também do teu lado, e vão se lambuzar e dar glórias a Deus. Não é assim que acontece com o fogo é dessa forma, irmão. Quando você acende uma churrasqueira, você coloca ela ali e espera, irmãos, afoito a quando começa a pegar fogo num carvão, porque quando aquele carvão começa a pegar fogo, irmãos, ele começa a pegar fogo em volta, e aí todos começam a glorificar o nome do Senhor. Eu começo a olhar para Jesus e não para o homem. Quando a gente vem para a igreja, o líder foi meio grosso comigo, a pastora não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou, isso, aquilo. Você está vindo na igreja esperando alguma recompensa do homem. Mas quando a gente vem para a igreja esperando a recompensa do Senhor, nós esperamos dele e nem estamos aí com o tratamento que as pessoas têm conosco. Porque nós estamos olhando para Cristo. Irmãos, pensa, eu estava vindo para a igreja e sempre vem uma voz lá dizendo, hoje acho que não vai ninguém. Mas a pessoa está fora totalmente, né? Da direção. Quando você vem para a igreja, fala, não, hoje não vai ter ninguém. Você está errado, porque você está aqui hoje. Então, o objetivo são essas portas abertas. Quem não veio, não recebeu. Mas você veio o que você veio fazer hoje? Veio plantar um carocinho de milho na cova. E esse plantar de milho, talvez amanhã ou depois, eu não sei, você vai colher em nome de Jesus. Porque a fé vem como, irmão? A fé vem quando eu venho para a igreja? A fé vem só quando eu oro? A fé vem só quando eu dou o meu dízimo? Não. A fé vem quando você vem à igreja e ouve a palavra de Deus, diz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é um conjunto de coisas que nós ouvimos e Deus estimula dentro do nosso coração, irmãos. Nós somos lambuzados. Quem está lambuzado pelo óleo que está envolvido sobre a tua vida? Eu quero, irmãos. Às vezes a gente reclama, irmãos. Eu lembro que uma vez, lá em casa, o Paulinho era pequeno. E aí a gente foi para o interior, e que a gente sempre viaja, irmãos. Essa viagem eu não fui com a minha esposa, com a pastora, porque eu tive que ir e voltar rápido, porque minha mãe tinha que comprar um carro lá, e eu tive que ir lá para resolver. Mas a gente sempre viaja junto, a família toda. Dessa vez não deu, mas sempre a gente viaja juntos. E eu lembro que uma vez nós tínhamos ido para o interior, chegou lá, tá aquele negócio de pernilongo, não, o tal do borrachudo. E aí os meninos, o Paulinho era pequeno, passamos o repelente no corpo dele inteiro. Você está feliz que não vai acontecer nada com seus filhos, não é isso? Só que a pastora esqueceu de passar aqui na, como é que chama isso? Pálpebra, né? Aqui assim. Esqueceu de passar aqui. Você acredita que ali o bichinho picou? Irmão, pensa num bichinho que ficou feio, foi o Paulinho. Ele ficou com a cabeça desse tamanho, a gente não sabia que ele era alérgico, né? A borrachudo, ficou feio. Isso também serve para a nossa vida. Não adianta você ser um meio crente, não adianta você vir para a igreja, algumas coisas você aceita, outras coisas você não aceita. Não adianta. Deus não permite trabalhar na vida daquele que é meio crente. Deus não permite trabalhar na vida daquele que está meio. Não tem como. É como você virar para o teu esposo e dizer assim, você me ama? Fala para ele aí, ó. Vira para ele e fala, você me ama, quem está com o esposo aí. Olha para ele e fala, você me ama? Fala para a esposa. Já pensou se esse abençoado fala, não, mais ou menos? Pense, irmão. Fala mais ou menos. Fala, vira para ele e fala, mais ou menos eu te amo. Já dá vontade de torcer o pescoço. Agora olha para o seu filho e fala, você me ama mesmo? Fala para o seu filho que está aí.
Vai lá, João, você ama mesmo a carne, né? Agora vira para ela e fala assim, não, ó, mais ou menos, fala, mais ou menos. Ninguém quer ser amado mais ou menos. Ou você ama, ou você não ama. Você não tem que estar aqui na igreja por qualquer que seja um outro objetivo que não seja amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que entrar aqui e olhar para Ele. E olhar para Ele, não para mim, para Ele. Quantos púlpitos? Você acha, irmão, tem pastor que fala que vive o que prega. Você acha que a gente vive 100% o que a gente prega? Não é verdade, irmãos. Lógico que eu tenho que poder viver, né? Eu não vou trair minha esposa, eu não vou sair aí mentindo, eu tenho que viver. Mas, irmão, você acha que todas as coisas que eu falo aqui em cima, eu não saio do púlpito aqui e não tento a cada dia ser pessoas melhores? Eu me lembro que uma vez eu tinha pregado aqui, Deus falando assim, e você que está aqui, que deixou a sua esposa em casa triste, porque você falou algo forte para ela, aquilo foi para mim. E quando eu desci do púlpito, eu liguei para o pastor e falei, amor, me perdoa. Nós não vivemos 100% daquilo que nós pregamos. Então o que eu queria dizer é o seguinte, se você está aqui para esperar, o pastor, a pastora isso, você está no lugar errado. E se você for para outra igreja, lá também é da mesma forma. Nós temos que olhar somente para Jesus. Se você dizima, é somente para Jesus. Se você canta, é somente para Jesus. Se você levantou cedo e veio para aqui, é somente para Jesus. Dessa forma, vivendo 100%. Quando você vira e fala assim, eu te amo, Senhor, e é verdade que você diz, você lambuzou teu corpo inteiro. Mas que essa igreja não tem isso. Mas que aquela igreja não tem. Então, irmão, procura uma igreja perfeita para você ver. Vai lá. Sai da tua igreja. Não tem isso, não tem aquilo. A igreja, sempre tem alguém colocando defeito. Às vezes a gente vê, mas o som está ali, e errou a letra, a ministração, que o Felipe errou a nota, a pessoa está ali olhando para quem? Nada vai acontecer na tua vida, queridão. Você está, queridona, você está jogando milho na cova, e esse milho não vai germinar. Mas quando nós estamos cobertos pelo poder do Espírito Santo, nada nos abala. Irmãos, é muito ruim ser uma pessoa fanática, não é, irmãos? Fanatismo é horrível. Mas tem uma coisa que a gente pode pegar do fanático. Não seja fanático, viu, irmão? Não quero que ninguém seja fanático aqui. Mas tem algo que nós podemos aprender com o fanático. O crente fanático nada consegue mudar a sua convicção de fé. Não é o que o pastor fez ou deixou de fazer, não é o que a igreja fez. Mas a igreja não me deu suporte. Mas a igreja nisso. Se você estiver esperando nisso, nada vai acontecer. Mas se você olhar para Jesus, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. O perfume é necessário? Luan, você sabia que o nosso Deus é um Deus cheiroso? Por que ele é, irmãos? O que Jesus, que a Bíblia fala? Jesus é o lírio dos vales e a rosa de Jesus Cristo, lírio dos vales e a rosa de Saron, aleluia. Ele exala um bom cheiro. A Bíblia fala também, irmãos, que, qual que é o versículo que ela diz? Que nós exalamos, olha só o que diz, 2 Coríntios 2:15 diz, porque para Deus nós, irmãos, para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Significa que quando você perdoa, quando você olha para a cruz e não para o homem, você exala o perfume de Cristo. Então, se você quer ser feliz, que você quer se livrar da depressão, você quer se livrar da angústia, você quer se livrar do estresse do dia a dia, você quer ter mais fé, você deixe exalar o perfume de Cristo sobre a tua vida. Nos vales são lugares onde acontecem muitas guerras. Eu estive lá na Jordânia e nós passamos sobre vários vales. E segundo a arqueologia, irmãos, é o estudo dos nossos antepassados.
Então a arqueologia que vai lá, eles cavam e acham dinossauros, vão lá e cavam e acham ossos de antepassados, cidades que foram destruídas e elas são encobertas. Aqui no Brasil não temos, né, muitas, como a terra nossa, nós temos poucos anos, o Brasil tem 500 anos, né, de história, mas lá no Oriente Médio, naquelas regiões onde se começou a civilização, as cidades são destruídas e construídas. E a arqueologia, ela é a ciência que sai cavando para tentar descobrir coisas no passado. E ali eles saem procurando coisas ali. E quando, irmãos, a arqueologia vai nos vales dessas regiões ali, onde tinham muitos conflitos, a gente vê na Bíblia Sagrada, né? Israel sempre tinha guerra com os filisteus, contra os moabitas e tantos outros. Então eles encontram, irmão, nos vales, ossos de pessoas que morreram. Por quê? Por causa das guerras que tinham entre nações. Então o que o povo fazia? Uma nação, um vale, né, irmãos? Aqui em cima tem a montanha, aqui tem a outra montanha, e o vale fica numa depressão assim. E aí eles se encontravam, um no monte, outra nação no outro monte, e ali eles desciam. Pode tirar da tela o versículo, Arthur, por favor? E ali, o que eles faziam? Aqui tinha uma nação, aqui tinha outra. Muitas vezes Israel descia, e ali no vale era um momento onde havia guerra. Por isso que Ezequiel, Deus deu uma visão para Ezequiel, dizendo, vai até o vale de ossos secos. E lá ele viu, né, através da visão, ele viu ali aquele vale de ossos secos. Então, irmãos, hoje também é importante, né, nós sabermos que ali no vale era onde encontravam-se as nações para guerrearem ali. E o que a gente encontra no vale? Ossos secos. Encontramos restos de animais, encontramos restos de pessoas nos vales. Quem se lembra de algo que também é encontrado nos vales? Quem se lembra? O lírio dos vales. Quem gosta de planta? Quem gosta de rosa? Você já viu o lírio, como ele é cheiroso? Lá no Oriente Médio, aqui eu nunca vi. Aqui é um lírio, ele é branquinho, né? Um cheiro maravilhoso. Lá no Oriente Médio, irmãos, a gente encontra lá um lírio amarelo. Depois você dá uma pesquisada. No Brasil, acho que não tem isso aqui. Mas ele exala um cheiro maravilhoso. Sabe onde ele fica? Nos vales. A Bíblia mesmo fala, lírio dos vales. Ele fica, tem muitas casas muitos negócios né, com o nome de lírio dos vales. Sabe para que eles ficam ali assim? Porque para a vegetação daqueles lírios, é melhor para eles não na altura, mas eles ficam nos vales. Por que nos vales? Porque nos vales, quando cai a chuva, a parte mais úmida fica ali no vale. E olha que interessante, irmãos, fica cheio daqueles lírios, e na época onde eles começam a desbrochar, começa a exalar um cheiro que é a coisa mais linda, mais cheirosa, irmãos, que você pode imaginar. É um cheiro maravilhoso. E o cheiro de coisa boa ativa a nossa serotonina e nos dá mais alegria. Sabe o que acontece ali? Quando eles começam a exalar aquele cheiro, os animais saem de tudo quanto é canto e se infiltram no meio desses lírios. Você deve falar, pastor, por quê? Porque quando eles entram ali no meio desses lírios, os animais que se escondem ali, porque as presas vêm correndo para poder matá-los e não conseguem sentir o seu cheiro. Significa que o cheiro do animal, quando a presa vem para poder tentar destruir, porque eles usam o cheiro para correr e a direção. E quando eles chegam no lírio dos vales, irmão, naquele lugar maravilhoso, cheio de cheiro, se é confundido, e aí eles conseguem se esconder, irmãos, e ali eles não são presas fáceis. Deus manda dizer para você nesta manhã, eu sou o lírio dos vales que estou lambuzando a tua vida, eu sou o bom cheiro de Cristo sobre a tua vida. Saiba, irmão, se você exalar o bom cheiro que tem lá no vale, talvez você está sofrendo porque você está no vale,
vale. Talvez você está passando por dificuldade, talvez algo seu se perdeu lá, talvez tenha ossos secos lá. Deus está me mostrando aqui, irmãos, pessoas que têm um passado muito triste, uma parte de depressão na tua vida muito triste. Você perdeu muitas coisas do teu passado, e talvez Deus tenha colocado você no vale, mas lá dentro do vale tem o cheiro de Cristo que exala sobre a nossa vida, e o inimigo vai errar você e não vai te pegar, não vai tocar na tua família, não vai tocar nos seus filhos, não vai tocar nas suas finanças. Glorifica o nome do Senhor, aleluias. Oh, sui de carabácia. Quando eu fui fazer um estudo a respeito disso, eu vi que quando o animal ele usa duas coisas. Quando é uma presa, ele vai pegar, um predador vai pegar a sua presa. Ele usa duas coisas, a visão e o cheiro. Duas coisas, a visão e o cheiro. E quando ele bate ali, ele vai. Só que a visão, às vezes, né, irmãos, o bicho, como que os lírios estão dessa altura, como é que ele vai enxergar? Então ele vai pelo cheiro. Diz que o tubarão também ele é assim, né? Ele tem lá vários mecanismos para poder ver. O inimigo não vai entender o cheiro que está exalando. Deus está me mostrando aqui, no seu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na cadeira que você está sentado, lá exala o Espírito Santo de Deus. É só plantar, planta um pouquinho, não nasceu amanhã, mas vai nascer no outro dia, não nasceu hoje, mas vai nascer. Exale o bom cheiro de Cristo sobre a tua vida, arabaia. Nós somos presas fáceis sem Cristo na nossa vida. Sem a oração você não exala cheiro. Quando você é um fofoqueiro, você não exala cheiro. Pelo contrário, se o bom cheiro ativa a alegria, a ciência diz, o mau cheiro inibe a alegria. Será que tem pessoas aqui com mau cheiro? Fala assim, Senhor, me repreenda. Você paga e não deve? Está exalando mau cheiro. Você fala e não cumpre? Está exalando vários cheiros. Deus usou a Renata várias vezes para falar, você fez um propósito de Deus de ser dizimista e não é, está exalando mau cheiro. Você não paga suas contas, você não consegue levar a tua vida para um nível mais alto. Você entrou na tua casa, levou a sua namorada, a sua esposa, para levar a bichinha para passar, para sofrer na tua casa. Você quer casar com a pessoa sem ter condições de cuidar dela, você vai exalar mau cheiro. A palavra de Deus está dizendo, se você exalar bom cheiro, você está exalando o bom cheiro de Cristo. Não leva um cachorrinho, um bichinho para a tua casa e machuca ele não, porque Deus vai machucar a tua vida. Às vezes você vai passar por lutas porque você está maltratando o bichinho. Às vezes você vai passar por dores porque você está fazendo algo que está errado. Porque você está exalando. E o mau cheiro também cheira, hein, irmãos? Eu me lembro que uma vez nós subimos aqui na mata. Aqui era a sensação da gente que era jovem. Hoje uma molecada fica ali no PlayStation ali, né? A nossa sensação aqui era essa mata quando eu morava aqui. Era a bicicleta e a mata. E uma vez disse que tinha morrido um cara, acharam ele depois de muito tempo, lá na mata. Ah, criança, né? Ixi, eu fui lá que eu queria ver. Fazia meses que ele estava lá, que acharam ele lá jogado. Pensa em como estava cheirando mal. E ali, diz, irmãos, que o corpo, ele também fala, né? No CSI, quem já assistiu o CSI? No CSI, que é a investigação criminal, lá eles falam que o corpo, quem já assistiu o CSI? Muito legal, né? Eles falam que o corpo fala. Às vezes um corpo que está ali morto já há muito tempo, ele começa a exalar o cheiro, e através do cheiro, não é assim que a gente faz em casa, quando tem um rato morto lá, né? Ele avisa, o corpo dele está avisando que tem mau cheiro aqui. Aí você olha lá, tem que limpar aquele mau cheiro. Será que nós somos crentes que estamos exalando o bom perfume de Cristo? Ou nós somos crentes sem vergonha, safado, não paga o que deve, vive sempre com o nome sujo, nunca pensa, não, pastor, depois de 5 anos caduca. Mentira.
prescreve, mas você continua devendo lá. Ah, pastor, mas já passou 5 anos. Paga a tua conta. Amém, irmãos? Depois que prescreveu, você tem até um desconto bom, mas aí você fala, não, pastor, já prescreveu. Mentira. Tenta ir lá naquele lugar pedir empréstimo para você não recebe. Prescreve, sai do sistema depois de 5 anos, mas você continua devendo lá. Então nós temos que exalar. Hoje, irmão, nós temos que acabar com isso. Eu fui para Lambari esse dia, Minas Gerais, cheguei lá, irmão, como gente fala mal de crente lá. Mas é só o crente que é safado, irmãos? Não, o católico é safado também, alguns. Não é só o crente, o católico, o espírita. Mas por que pegam no nosso pé, irmãos? Por quê? Porque é o lugar onde a gente tem que exalar bom cheiro. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui. Irmão, Deus instrui até a vida desse menino aí que não sabe nada. Eu falo lá em casa dos meus meninos, que eles são, irmão, como cabeça oca, não sabe nada da vida. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus direciona a minha vida, direciona a vida desse camaradinho aqui, daquele que está ali, porque ele e os meus filhos, levanta a tua mão assim ó, e profetiza para o teu filho também, os nossos filhos não vão sofrer o que nós sofremos, porque eles são obrigados. Você que é crente, você é obrigado a exalar um bom cheiro. Você é obrigado a prosperar na vida. Você é obrigado a abençoar as pessoas. Porque dentro da casa do Senhor, você tem o bom cheiro de Cristo, a rosa de Saron, a lírio dos vales, que está sobre a tua vida. Queria contar aqui 2 testemunhos, mas eu vou contar só um. Porque o outro foi um testemunho. Você exala o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Peça sabedoria para Deus que Deus te dá. Ah, eu não tenho sabedoria com meu marido para falar com ele. Pede a Deus sabedoria que Ele te dá. Ah, não tenho mais sabedoria para falar com a minha filha, com o meu filho. Pede sabedoria que Deus te dá. E eu estava lá correndo, irmãos. O irmão sabe que agora eu sou atleta, né? E aí eu estou lá, comecei a aumentar meus batimentos cardíacos, e aí sempre com o relógio ali, porque eu já sou tiozão, não posso morrer, não posso deixar meus filhos viúvos, né, irmãos? A gente tem que, meus filhos órfãos e minha esposa viúva. Estou lá correndo. E aí, né, irmãos, você sempre quer mais. Então eu corro lá no Parque da Água Branca, dou volta, estava correndo 1 quilômetro, 2, 3, agora já estou correndo 5. E aí, o que falta agora? Aumentar a velocidade, que é o pace que fala, né? Eu estou bem chique agora. E eu estou correndo lá, irmãos. De repente eu estou olhando no relógio, eu falei, quer saber? Já estava com 7 km por hora, aumentei para 8, fui para 9. 50 anos, pensa. E eu lá. E eu tentando olhar, tentando lá, eu falei assim, não, vou aumentar para 9. Eu aumentei para 9. Na hora que eu comecei a correr, meus batimentos cardíacos foram para 191. Acima da minha capacidade. Eu falei, não, vou morrer. Aí eu na hora lembrei, irmãos. Deus me deu sabedoria. E eu me lembrei de quando eu corri aqui no Pico do Jaraguá. Quem lembra do japonês que eu falava, né? Quando eu corri aqui, eu subi o Pico do Jaraguá, estou correndo, o japonês descia. Quer dizer, ele já tinha subido e eu correndo para subir. Aí eu estou subindo, o japonês passava por mim de novo. E eu correndo. De repente o japonês passava descendo de novo e eu correndo. E aí eu estou subindo, irmão, esse japonês infeliz, ele passava por mim e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Eu falei, também o cara tinha um corpo que era impressionante, até o som da voz, do respiração dele era diferente. Uma placona de maratonista, né, com aquele número dele, devia ser maratonista, para quem corria 40 quilômetros, né, irmãos? Eu que estava ali correndo o pico, parece que tem acho que 2,5 ou 3 quilômetros, alguma coisa assim. Não lembro quanto tem. Mas ali você subindo ainda é difícil, né, irmãos? E ali, irmãos, eu tentando, estudando, sempre fui, né, irmãos? Sempre gostei de academia, sempre gostei de aprender e tal. Tinha na época uma pessoa que me instruía na academia, um professor. E aí uma coisa eu aprendi. Toda vez que você for correr, nunca olhe lá para frente. Olhe para o agora. O que o Salmo 119, versículo 105 diz?
É sabedoria isso que eu estou falando, né, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu estiver lambuzado com o óleo e estiver com o perfume de Cristo sobre a minha vida, eu tenho sabedoria. O que é a sabedoria? A lâmpada para os meus pés é o meu futuro. O que eu aprendi, irmãos, na academia é que você corre olhando para cá, para você não cair. Ó. Você tem que olhar aqui. Ó. Não olha muito para frente, não. Não acontece assim na nossa vida? Na nossa vida, a gente quer olhar para aquele que corre mais do que a gente. A gente, hoje em dia, tem surgido uma geração ansioso. Dizem que o excesso de futuro é ansiedade. É excesso de futuro, dizem isso. A gente quer olhar lá para frente, sem querer olhar para o agora. O que Deus falou com Israel? Não considere as coisas passadas, mas deixe que eu vou fazer tudo novo. Tem gente que olha muito lá na frente e tem gente que olha muito lá atrás e não olha nada aqui. Não ora, não jejua, não vigia, não pede sabedoria para Deus. Então eu aprendi que eu tenho que olhar lá para frente. O que eu fiz na hora? Abaixei a minha cabeça, faltava 1 quilômetro. E eu falei, vou aumentar a velocidade para 9 quilômetros. E comecei a aumentar a velocidade, estou lá, de repente faltava 800 metros, eu falei, comecei. Aí eu me lembrei. Quem faz meditação, irmão, você já fez meditação, yoga, essas coisas, é uma coisa interessante, irmão. Muita gente não cuida da mente. Você lembra do Bruce Lee? Quem lembra do Bruce Lee? Eu acho que o André lembra do Bruce Lee, André? Diz que o Bruce Lee conseguia, era um grande lutador, né? Acho que era chinês. Ele, chinês ou japonês? Chinês, né? Chinês. Ele dizia que ele controlava as batidas do coração dele. E quando você aprende meditação, que você começa a conservar a sua mente, você consegue, irmão, controlar os batimentos do teu coração. E aí Deus veio e deu sabedoria. Falou, rapaz, você tem 50 anos, você vai morrer. Na hora eu falei, não, então eu vou. O que eu devia ter feito? Diminuir a velocidade. Não, aumentei para 9 quilômetros e foi. Faltando 800 metros, e eu lá correndo, veio sobre a minha mente, eu vou controlar as batidas do meu coração, irmão. Isso é um testemunho que eu vou contar para você. Quando eu meditei ali, eu olhei para baixo, lembrei da sabedoria que Deus tinha me dado, comecei a meditar na minha mente e colocar que eu estava controlando o meu coração, o Espírito Santo, irmãos, entrou dentro do meu coração de 191, quem corre sabe disso, eu consegui abaixar para 176 as batidas do meu coração, arabácia. O que Deus me ensinou e eu quero ensinar para você hoje, é que você estiver em Deus e Deus em você, tudo que você for fazer vai dar certo. E a semana passada eu falei daquele que às vezes fala sem pensar. Às vezes você encontra uma pessoa que a pessoa, se não consegue falar, nervoso, fala às vezes coisas, eu não devia ter falado. Porque diz que os batimentos cardíacos, segundo a medicina, elas sobem, a probabilidade quando você está nervoso de falar algo errado é muito grande. Então o que o crente faz? Fecha a boca na hora da discussão, pensa um pouquinho, raciocina, deixa os seus batimentos cair, e aí depois você fala com o seu chefe, depois você fala com o seu pastor, não explode não, não faz feio não, não faz vexame não, abaixa os batimentos cardíacos, ora mais um pouquinho, e depois devagar você vai e fala, você vai fazer a melhor conversa com quem quer que for. Eu disse para você que eu ia contar um testemunho, e outro é um testemunho. O que aconteceu? 50 anos, com o coração que estava lá, batimento de 170 e pouco, é de jovem, né, irmão? De adolescente. Mas que adianta, irmão, essa carcaça velha, gordo, barrigudo, 50 anos, o que aconteceu, irmão? Cheguei nos 5 quilômetros, mas estourei meu joelho. Quer dizer, Deus me deu sabedoria, o que eu tinha que fazer? Parar. Era só diminuir o ritmo. É só voltar para 8, irmão. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã.
Você está querendo que a sua velocidade das coisas da tua vida no futuro chega no 9, chega no 10, chega no 11. Para de ficar olhando aquele que prospera. Para de ficar olhando aquele japonês que passou por você várias vezes. Para de ficar olhando aquele que prospera do teu lado. Para de ficar olhando para o lado aquele que trabalha, como o meu pai dizia. Para quem trabalha não tem. Ah, pastor, tem inveja na minha vida. Ah, pastor, que tem levante. Que levante, irmão. Toma vergonha na sua cara. Vai estudar, vai trabalhar. Vai levantar cedo, para de falar mal do teu pastor, para de falar mal da tua esposa, para de falar mal do teu esposo e segue avante, se lambuzando do óleo e do perfume, porque quem exala o perfume de Cristo não sofre. O que o Salmo diz? Em paz eu me deito e logo... Quem não dorme, irmãos, é porque não está conseguindo ter fé muitas vezes. Deus está me mostrando algumas pessoas aqui que não conseguem desligar à noite. Por quê? Porque o teu futuro, você está muito na tua mente. A sua ansiedade, a sua querendo mais e acontecer, irmão, deixa nas mãos de Deus. Faça o que te é permitido. Agora, o que eu falo é o seguinte, deixa na mão de Deus. Mas enquanto a oportunidade vem, abraça ela. Abraça as oportunidades que tem. Se você pode, irmãos, terminou agora as inscrições, dia 17 do Enem. Não teve um jovem que me procurou aqui para falar que vão fazer o Enem. Só que eu tenho uma notícia, jovem, para te dar. Até o dia 29 de março, você pode fazer a sua inscrição. A igreja vai pagar para você fazer a sua inscrição. Até o dia 17 era de graça. Agora não, se você quiser, irmão, faça o Enem, para que você não precise pagar a faculdade, para que você não precise, irmãos, ser uma pessoa aí, que você não tenha uma profissão, venha a sofrer na vida, que em nome de Jesus, jovem, que você venha a ser assediado pelo mercado, e não ficar aí mendigando de porta em porta, um salário tal, é mandado embora, vai para outro. Não, irmãos, eu peço a Deus, para que os meus filhos tenham a sabedoria que eu não tive, que eles possam ter. Em nome de Jesus. Passei um pouco do tempo porque eu tinha que dizer isso. Exale o bom perfume de Cristo. Mas não seja cabeçudo que nem um pastor, não. Porque se eu tivesse sabedoria, você viu que eu estou meio mancando, já estou 2 semanas sem correr. Por quê? Eu queria 2 coisas. E Deus me deu, abaixou as batidas. Vai 9 quilômetros. Começou a doer, viu, irmãos? Começou a sentir o joelho, mas não, Aí agora... estou aí sofrendo, não consigo nem colocar o pé direito no chão, e não seja que nem eu. Lembra que o Augusto Cury diz? Olha só, o que Augusto Cury diz? Seja inteligente e aprenda com os seus erros. Então, se eu sou inteligente, eu estou aprendendo com meus erros. Eu vou aprender, não vou correr mais. E o que Augusto Cury fala? Seja sábio e aprenda com os erros dos outros. Aprenda com o meu erro, irmão, que você está sendo sábio. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Aprenda com os erros dos outros e seja sábio. A Bíblia está cheia de erros dos outros aqui, ó. Todos os dias nós pregamos isso. Aprenda com os erros dos outros e seja sábio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Uma salva de palmas para Jesus.